Seja você mais uma vez bem-vindo ao nosso Negócios em Foco, seu programa semanal de insights, dicas importantes para transformar a sua vida e os seus negócios. Cada programa nosso vale praticamente um livro, né? Tem uma história muito importante, tem dicas muito importantes, tem insights importantes, tem negócios que foram construídos, às vezes com poucos recursos, e se tornaram grandes empresas. E para continuar a tradição de empresários reais, empresários raiz, que têm histórias de verdade, para ajudar você na tua jornada, a gente trouxe um convidado muito especial. Eu tenho o prazer de recentemente, poder dizer que eu me tornei amigo dessa pessoa, que eu admiro, que eu respeito, que eu honro. E hoje eu tenho a oportunidade de entrevistar o grande Amaury. Amaury, muito obrigado por estar aqui. Um prazer ter Prazer você aqui com todo a meu. gente. Com certeza hoje o episódio vai marcar não só a minha história, mas a história de toda a nossa audiência. Então eu quero te agradecer por ter, nessa agenda tão disputada, tão apertada, ter aberto um espaço para poder estar aqui com a gente compartilhando um pouco dessa trajetória linda de vida. Amaury, são alguns aninhos aí de jornada, com muitos resultados, com muitas mudanças de vida, com muitas histórias bonitas para contar. Tive a oportunidade de já conhecer um pouco da tua história, mas como começou? De onde começou a tua vida no mundo dos negócios? Como foi o início da tua jornada? A história é longa e eu vou fazer um resumo, né, mas marcando os principais momentos, né, ou aquilo que realmente está a ferro e fogo no meu coração. Eu comecei muito cedo, por conta de estar apaixonado, então voltei de uma faculdade que eu estava fazendo em Aracaju, Sergipe, num momento de greve, a primeira greve nacional que atingiu as federais. Eu estava um ano parado já em Aracaju, e eu voltei para poder trabalhar, porque eu queria casar. Eu volto de Aracaju para Ilhéus e meu sogro era um empresário, né, que tinha várias lojas na região, e a oportunidade que eu tive foi trabalhar com ele, fui trabalhar com meu sogro. E nesse trabalho as lojas evoluíram, saíram de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, para 7. E de uma cidade nós passamos a ter lojas, as representações das lojas em 5 cidades. Que é significativo para o interior da Bahia. E aconteceu um fato que foi muito impactante, não só para mim, mas para todas as pessoas que eram da região. Crise do cacau. Vassoura de bruxa e podridão parda acabaram com o cacau da região, uma região de monocultura. A região, uma das mais ricas do Brasil na época, se tornou uma das mais afetadas e mais críticas na época. Sem emprego, as lojas fechando, bancos fechando, empresários suicidando-se. Uma crise realmente intensa, muito forte. E eu tive a oportunidade de participar de um evento nacional da igreja, que eu faço parte da igreja presbiteriana, em Governador Valadares. E lá, num jantar com outras pessoas, outros empresários, né, que fazem parte da igreja, eu, conversando com um, disse assim: seu Adilson Neves, de saudosa memória, eu tenho vontade de sair da região, porque não encontro mais emprego, minhas economias estão acabando. E ele, no momento lá da conversa, assim: mande o seu currículo para mim. Eu estou falando de uma época que tinha que ir ao correio para mandar o currículo. Você datilografava, né, dobrava aquele papel, colocava no envelope, selo e mandava. 3, 4 dias para ir, sabe-se lá quantos para voltar. Passados 3 meses, ele telefonou para lá e disse assim: está surgindo uma oportunidade. Um assessor meu vai se aposentar e se você quiser concorrer à vaga, essa é a oportunidade. Eu não tinha nem dinheiro para comprar passagem, mas com a ajuda do meu pai e outras coisas, eu vim de ônibus 30 e tantas horas de Ilhéus para cá, no dia da entrevista. Fiz a entrevista e precisei ficar para outro dia. Olha que sacrifício, porque não tinha feito essa conta. E fiquei mais um dia para fazer os testes de datilografia, inclusive, né, e outros testes mais. E, ao fim, fui aprovado. Então, a porta para vir para São Paulo e não aventurar, né, porque tem muita história de aventura para vir para São Paulo. Eu vim para São Paulo com um emprego já certo. Essa foi a minha entrada em São Paulo. A partir daí eu trabalhei 15 anos no Mackenzie Matriz, lá na Consolação, Mackenzie Tamboré e também para o Mackenzie Brasília.
15 anos de experiências fantásticas, fazendo a gestão de 1.400 pessoas, área de transporte, de segurança, de tecnologia, área educacional, multiáreas. Isso é uma bagagem que não tem dinheiro que compre. E depois de um momento, né, de vida, mudanças de vida, eu fui para a área de tecnologia. E nessa área de tecnologia, tem um grande empreendedor por trás dessa minha mudança, e eu quero ver se eu trago aqui, indico para você um dia, que é hoje o dono da empresa que eu trabalho. Né, e eu comecei a trabalhar para ele naquela época, né? Muitas dificuldades, muitas inovações, tentativas, erros, acertos. E de 17 anos para cá, que a empresa que eu trabalho hoje tem 17 anos, completo 17 anos, nós firmamos essa empresa, né, graças ao empenho do dono. O dono é um empreendedor nato, né? Ele está assistindo e está vendo isso daí, é um empreendedor nato. A empresa chegou onde chegou hoje, né? Com todas as dificuldades, atravessamos a pandemia, e a pandemia para nós, por ser a área de tecnologia, a empresa deu um salto nesse momento, porque houve grande busca pelos que empreendiam na área de tecnologia. Então a empresa, enquanto todos tiravam o pé do acelerador, pisou no acelerador e atravessamos a pandemia com crescimentos contínuos, inclusive desse ano para o próximo, a gente tem grande expectativa de mais crescimento também. Resumo. Bom, então vamos voltar um pouquinho, dar uns passinhos para trás. Tive a oportunidade já de conhecer a sua história. Uma das principais habilidades do líder, principalmente no momento que nós vivemos no mundo, com tantas mudanças, mudança de comportamento, mudança de tecnologia, mudanças de perfil de compra, etc. Tem muitas coisas que acontecem no mundo que o líder precisa se atualizar e se manter atualizado. Porém, tem uma outra habilidade, que é a gestão de crise. Muitas vezes o líder vai passar por crises no negócio. A gente acabou de sair de talvez uma das maiores crises da história, que foi a pandemia, e muitos líderes sucumbiram à crise. Eu me lembro muito bem da sua história em um momento no Mackenzie. Você contou lá atrás, você passou por uma crise muito forte e você teve vários insights importantes para fazer a gestão dessa crise. E eu imagino que isso tenha formado o seu caráter, o seu perfil de liderança, o seu modelo de liderança. Eu queria que você contasse um pouquinho desse capítulo importante para a gente. Sim, esse é um dos importantes, embora existam outros, eu sou até apreciador de crises, porque a crise traz uma oportunidade, isso não é jargão, tá? Ela traz uma oportunidade verdadeira para quem enfrenta a crise com consciência, não com dores, com consciência, né? E essa em especial foi uma crise que se abateu aqui mesmo nessa região, no Mackenzie, e começamos a perder muitos alunos e muitas críticas de pais e tudo mais. E foi a oportunidade que me trouxe aqui para a região. E o enfrentamento naquela época foi justamente de consciência. O que é que aconteceu, o que é que precisa acontecer, e entre um ponto e outro, o que precisa se fazer, o que precisa ser feito. E nesse momento, a gente não podia se negar a atender a imprensa, que é pior. A gente não podia se negar a atender pais, que é pior. Então, nós fizemos uma gestão, tem uma sala que nós transformamos numa sala de crise lá, e atendemos todo mundo. Pais que vinham reclamando, empresas que, porventura, tivessem se sentido também, e também imprensa. Qual foi o fato que ocasionou essa crise? Olha, idos de 93 para 94 mais especificamente, uma crise de toxoplasmose que aconteceu aqui na região. E os jornais, as notícias na época diziam que tinha sido na empresa, no Mackenzie, o foco teria sido no Mackenzie. Depois descobriu-se que não, mas nós fizemos o ataque porque alguns dos alunos nossos também foram acometidos da toxoplasmose. Quem é mais antigo aqui em Alphaville provavelmente presenciou isso, né? Eu creio que sim. E bom, o foco a princípio foi dentro do Mackenzie, aliás, não foi no Mackenzie. Isso. Vocês diagnosticaram isso, mas quais foram os outros acontecimentos? A partir daí, com esse enfrentamento, o que nós fizemos foi ações internas. Tem muita areia que os alunos brincam, pode ter fezes de gato, de pombo. Raspamos tudo, tiramos imediatamente.
mudamos os ambientes, de certa forma, reestruturamos os caminhos no campus, quer dizer, até visualmente passou a ser outra coisa. E esse visualmente, muitas vezes numa gestão, ele é muito importante porque ele atrai imediatamente o quê? Os olhares para aquilo que está acontecendo, não simplesmente daquilo que se diz, mas aquilo que está se demonstrando que está acontecendo. Então, nós passamos por essa crise, e foi muito intensa também, e depois é que se apurou que não eram só alunos do Mackenzie que tinham sido acometidos da toxoplasmose, tinham outros também, de outros residenciais e de outros colégios, e foi nesse ponto que o cuidado se tornou regional e não apenas específico de alguma empresa e de alguma localidade. Bom, essa provavelmente foi uma das principais que você atuou ali. Foi o que me trouxe de São Paulo para cá, por 4 meses, e eu terminei ficando 10 anos. Quando você saiu de São Paulo para cá, foi em função disso? Foi em função disso. Então já tinha aí talvez uma percepção dessa sua habilidade de gerenciar a crise? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque no momento em que eu cheguei de 90 para até 94, quando ocorreu essa crise, várias mudanças aconteceram também lá no campus Mackenzie São Paulo, graças, eu digo sempre, ao vice-presidente administrativo, o Dr. Adilson Neves, que era uma pessoa também muito empreendedora e de muita visão empresarial, e eu junto com ele, participando dos louros. O Mackenzie foi a sua escola de administração? Foi aí que você aprendeu a cuidar de um negócio? Em alto nível, sim. Em alto nível, sim. Até porque lá na Bahia eu já fazia a gestão de lojas dentro de um contexto diferente comercial, mas aqui, por conta do nome Mackenzie, do empreendimento Mackenzie, do tamanho Mackenzie, se tornou algo quase que até internacional, porque nós temos relação Mackenzie com instituições internacionais. Então, empresas do Brasil de grande porte negociavam conosco, tinham interesse em negociar conosco, em fazer obras conosco. Então, virou alto nível. Né? Então, aquilo que eu tinha muitas vezes de teoria, de pouca coisa, aqui realmente teve que ser na prática, né? No fogo, né? E passar pelo fogo incólume, né? Que é a grande tentativa nossa do enfrentamento de crise. Né? Foram quantos anos dentro do Mackenzie? 15 anos. 15 anos. Basicamente, a unidade de Alphaville aqui, por exemplo, ela cresceu, porque hoje a gente tem faculdade, Mackenzie aqui. Isso tudo veio em função do trabalho que vocês... Aqui ainda, quando trouxemos a faculdade de Educação Física, que infelizmente encerrou, e a faculdade de Administração, com cursos de Administração e Comércio Exterior. E aí você passa por uma mudança de vida, eu diria que muito intensa, né? Porque hoje a On30, né, que é a empresa que você representa, ela trabalha numa área de atuação totalmente diferente, com outro perfil. Para muitas pessoas, mudança é um dos elementos que faz com que ela não avance. Eu tenho a necessidade de mudar, e normalmente para você avançar, você precisa mudar muitas coisas. Eu prefiro não ir pelo caminho da mudança e muitas vezes eu perco grandes oportunidades. Para você que já tinha uma carreira consolidada frente a uma instituição que é respeitadíssima até hoje, mudar tudo isso, como que foi esse processo? A mudança, eu creio que seja algo extremamente necessário. Eu sou fã dos Rolling Stones, né? Então, eu creio que a mudança evita que você crie limo e fique num atolamento. Eu vou evitar jargões, porque você me conhece um pouco, sabe que eu passei por todos os grandes gurus, né? Se você pegar de 90 para cá, e li quase todos, mas não adoto nenhum, mas partes de cada um quando é necessário. Então, a mudança eu creio como algo extremamente necessário e saudável, né? Então, você pode estar confortável hoje, você pode estar consolidado na sua empresa hoje, mas você não pode perder a perspectiva do futuro e da necessidade provável de mudança. O futuro traz mudança, né? Então, vejam quantas carreiras, quantas profissões deixaram de existir ao longo desses últimos 30 anos. Eu estou falando de uma mudança, eu tenho pé nos 2 séculos, né? No século XX e no século XXI. Isso, para mim, é um peso e uma grande satisfação. Eu vi tudo acontecer nesse período. Passei pelo bug do milênio, né, aquela coisa toda, por Nostradamus, né, que diziam que o mundo ia acabar. E a mudança ela se faz necessária hoje
Principalmente, nós estávamos falando há pouco sobre isso, por conta da tecnologia. A tecnologia, ela veio para nos salvar de várias coisas, nos ajudar em várias coisas, mas ela não pode também ser o fim de tudo isso. Como é que nós fazemos essa mudança necessária que está nos chamando, está nos puxando, sem afetar o nosso tipo de vida, afetar a moral, afetar diversas coisas que são muito, muito caras para nós? A mudança é necessária. Ela vai acontecer. Mas como vai acontecer é o momento que eu começo a interferir nesse primeiro ponto, em que eu estou confortável, e aquele ponto que eu preciso chegar depois que a mudança acontecer. Hoje a gente está discutindo inteligência artificial. Nós estamos enfrentando uma questão aí na internet hoje, no colégio, onde alunos pegaram as faces de algumas colegas e, utilizando de inteligência artificial, colocaram em corpos nus e perfeito, por conta de mecanismos de tecnologia. Hoje nós tomamos muito cuidado com os vídeos que nós recebemos, porque se coloca a face de alguém que é bastante conhecido, dizendo coisas que ele não disse. Como é que nós vamos enfrentar isso? Né? Então, a mudança, ela vai ocorrer, é um fato. Como eu vou enfrentar é a decisão que eu tomo no momento em que eu estou assentado para tomar as medidas para esse enfrentamento que vai acontecer. A mudança é inevitável. Agora, falando em mudança, e às vezes alguns setores que são enraizados em um modelo tradicional de trabalho, e aí a gente vai entrar onde a Sim. 130 tem o seu modelo de negócio firmado. A 130 ela trabalha diretamente para a prefeitura, certo? Sim, 90% hoje dos negócios são na área pública com prefeituras. Como construir uma nova consciência para um perfil que sempre trabalhou desta forma e nem sempre a eficiência e a performance, como é no corporativo, como construir uma consciência de mudança e de melhoria para esse segmento? Como lidar com esse público? Sim, é bastante difícil e às vezes existe a vontade do próprio público dos servidores da área pública. Mas às vezes acontecem impedimentos econômicos, financeiros, legais. A gente costuma dizer que na área privada você faz tudo que a lei não proíbe. Na área pública, você só faz aquilo que a lei permite. É sutil essa nuance, né? Muito sutil, mas ela causa situações muito sérias. Se a prefeitura, se a área pública não tem aquilo previsto na lei, dificilmente ela pode fazer. E a área econômica, financeira, também ela pesa muito, porque todos necessitam, na maior parte, de repasses dos impostos que são arrecadados através de IPTU, dos repasses do Estado, dos repasses do governo federal. E hoje existe um controle muito grande desses repasses, porque não é meramente um repasse com base na população, mas em indicadores de performance do município. A tecnologia ela pode ajudar o município nisso, né, nessa evolução da tecnologia, na busca desses indicadores, e muitas vezes falta o recurso financeiro para isso. Ou muitas vezes a vontade também pesa. Então, o que eu vejo nessa questão da mudança, principalmente para a área pública, e a tecnologia, cidades digitais, né, que é um tema bastante comum e recorrente hoje, vai acontecer. Mas o tempo na área pública ele é 3, 4, 5 vezes maior do que uma mudança ocorreria numa área privada. Vale reforçar, hoje qual é o cerne do serviço da 130? Qual é o core da 130? Hoje nós temos 4 produtos que são os mais importantes para nós. Né? Nós temos o sistema de saúde, que faz toda a gestão da área de saúde de um município, né? Desde o munícipe cadastrado até o médico que vai atendê-lo, e toda essa jornada, né, acontece e fica registrada dentro de um prontuário eletrônico. Né? Nós temos o sistema de educação, que faz a mesma coisa que o da saúde, só que para a área da educação, a gestão de todos os alunos, a gestão de todas as unidades, a gestão de todos os atendimentos, secretarias e tudo mais. Nós temos um que eu creio muito importante, e já falamos sobre isso, que é o GED, que é o gerenciamento eletrônico de documentos, que é a digitalização, mas não só a digitalização, o controle desses documentos e a visualização no fim. Disponibilidade, controle do arquivo físico, controle de tabela de temporalidade, quer dizer, um processo, o GED é um processo. E temos também alguns serviços de outsourcing de impressão.
e a locação de máquinas impressoras, com todo o serviço agregado, papel, toner e tudo mais. Esses são os 4 principais nossos hoje. Uma pessoa que tinha uma carreira consolidada em um segmento onde talvez já nem existissem tantos desafios mais, já tinha dominado o seu segmento. Fazer uma pivotagem como essa, e está 17 anos hoje, Isso. não 30. A que se deve uma decisão como essa? Olha, falando de mim, eu fiz algumas pausas dentro desse meu processo dentro da 130. O dono da 130, além de ser muito amigo, é um irmão que eu tenho, né? E eu costumo dizer assim, que essa relação de irmão e de amigo não interfere na minha atuação, porque eu sei o que eu devo para ele em termos de entrega como contratado da empresa. E eu não abro mão disso, né? E ele sabe disso. Mas, ao longo desses 17 anos, eu passei por várias fases, consultor jurídico, né? Trabalhando internamente na empresa, trabalhando externamente. E de 2019 até 2021, eu trabalhei remotamente em Vitória da Conquista, né? Eu fui para Vitória da Conquista para uma oportunidade solicitada por um amigo meu lá de Vitória da Conquista, foi a criação de uma faculdade. Então, eu fui para lá como responsável para ajudar nessa criação da faculdade, criamos a faculdade, registramos todo o processo do MEC, fizemos a faculdade funcionar com notas 4, né, de 5, né, da nota do MEC, nota 4, ou seja, bem acima de uma faculdade de início de carreira. E em 2021, 2 eventos me trouxeram de volta para São Paulo. O primeiro, o nascimento do meu primeiro neto, né? Nos incentivou muito a vir aqui para São Paulo. E o segundo, o convite desse meu amigo, desse chefe, o dono da empresa, que fez de novo dessa feita para vir como diretor da empresa. Então já foi uma outra situação, um outro quadro dessa vez que me trouxe para um compromisso e um envolvimento pleno, né? Das outras vezes como consultor, você sabe como funciona a consultoria. Então, mas como diretor, não, é outra visão, é outro enfoque, é outro tipo de ação. E aí eu estou com ele desde 2020 para 2021 e agora como diretor da empresa. Você pode, talvez, dizer que o fato de você ter tomado a decisão, talvez, essas idas e vindas, mas o primeiro convite aceito foi com relação a valores, a compatibilidade de valores e você citou ele como sendo um irmão. Isso está ligado a tomar uma decisão? Eu vou dizer uma coisa que ele está assistindo e seria segredo entre nós, né? Mas quando ele concorda com tudo, mesmo que eu concorde com ele, eu discordo. Quando ele não concorda com nada, ainda que eu concorde em não concordar com ele, eu discordo dele. Ele sabe disso. Então, para o quê? Para provocar discussão. Eu acho que, ainda que a decisão esteja consolidada, que estejamos de acordo com relação a essa decisão, a dúvida, a provocação cria novos detalhes nessa decisão que são importantes. Então, eu sou meio que um advogado do diabo sempre nessas causas, provocando mais um pouquinho de discussão, né? A gente discute bastante, mas para um bom termo. Então, dentro do ambiente empresarial, se faz necessário, talvez, ter essa pessoa que é o antagonista, não sei se o antagonista seria a melhor palavra, mas se coloque nessa posição. Por que isso é importante no ambiente de negócio? Porque tem muitas pessoas que preferem manter por perto aqueles que concordam com você. Cria-se uma cultura de pessoas que concordam com você e às vezes a empresa ela para de inovar, ela para de buscar talvez opções diferentes de formatos de negócio, exatamente porque uma pessoa que é protagonista toma uma decisão e ninguém discorda disso. Como lidar, inclusive, porque imagino que isso exista realmente, como você mesmo disse, Sim. algumas discussões, como lidar com isso dentro do ambiente para ele se tornar competitivo positivamente? Eu acho muito importante um voto contrário para qualquer tipo de decisão, seja em pequena escala, em média e em grande escala, tá? Em pequenos valores, médios valores e grandes valores. Tem uma teoria que chama a teoria do cisne negro, não sei se você já teve a oportunidade, e alguns outros chamam do 11º homem, alguns colocam, né? Que é aquele que, se os 10 primeiros concordaram, ele, ainda que concorde, ele tem a obrigação de discordar. A obrigação
legal o trabalho dele discordar. Por quê? Para provocar uma nova reavaliação daquela unanimidade até ali. Então, é alguém que traz um porquê, e se, mas será mesmo, né? E provoca uma nova decisão mais madura, né? Mais concreta. Eu sou muito fã desse tipo de coisa, né? E o pessoal que trabalha comigo, os nossos parceiros, nossos companheiros todos, sabem disso. E ainda que todos concordem numa rodada sobre qualquer tema, ou eu peço alguém para discordar, ou eu sou a pessoa que discorda sempre. Ainda que eu tenha visto que seja uma boa decisão, mas por obrigação eu discordo. 17, É meio doido isso, né? 17 anos de parceria, sendo a pessoa que discorda muitas vezes para realmente ter um contraponto, uma outra posição. Quando a gente começa a levar isso para o pessoal, talvez aconteça, não sei se ao longo da tua história teve algum momento que aconteceu isso, de levar para o lado pessoal, mas eu vejo que muitas empresas, principalmente em parceria, em sociedade, elas perdem o vínculo, perdem aquele valor que regia por conta de rivalidades pessoais. Já existe ali algo que manchou a imagem de uma relação e faz com que, não, se você quer ir para um lado, eu vou para esse. A empresa ela começa a perder o foco, o objetivo dela, e ela tem grandes chances, talvez, de não existir mais. Como equilibrar essa relação para que ela não se torne pessoal? Comigo nunca aconteceu. Eu tive o privilégio de, em todos os meus trabalhos, meus empregos, minhas oportunidades de atuação, atuar com alguém que eu já conhecia. Então, meu primeiro emprego, numa fábrica de papel em Ilhéus, uma pessoa que eu admirei muito, trabalhei só 3 meses com ele, mas grandes lições eu tive em 3 meses. Uma pessoa que me deixou quase 30 dias sentado numa mesa, na porta da sala dele, lendo uma série de livros que ele colocou para eu ler. E eu terminava ele terminou esse, vamos conversar. A gente conversava sobre o livro. Meu segundo chefe, vamos colocar assim, de um jeito bastante usual, foi meu sogro, um empreendedor, uma pessoa que tem uma visão de negócios fantástica, mas que também ele se jogava com muita facilidade aos negócios, sabe? Sem fazer uma análise crítica de momentos, se vale realmente a pena. E tomamos vários prejuízos por conta desse impulso empreendedor. O empreendedor tem que ter também freios, né? Contrapeso, vamos colocar dessa forma, na análise. Esse foi o meu segundo chefe. Meu terceiro chefe foi no Mackenzie, o doutor Adilson Neves, de saudosa memória, como eu já disse. Foi alguma pessoa que eu também me relacionei muito bem e que, nas discordâncias, era sempre para encontrar um caminho melhor, ou pelo menos alternativas que não fossem tão válidas a partir daquela discussão. Então, ele permitia isso também. O primeiro, o meu sogro, e o senhor Adilson Neves. Hoje, com o dono da empresa, a mesma coisa. Ele sabe que uma discordância minha ou dele comigo não é coisa pessoal. É coisa de gente madura. É coisa de gente que já viveu. Ele deve ter seus 50 e poucos anos. Né? Eu tenho meus 60 e tantos. A gente não vai mais entender uma discordância em se tratando de negócio, ou de alguma decisão, ou de algo a fazer, como sendo pessoal. Então, eu chamo isso de maturidade. Eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje, quando eu tinha meus 24 anos. Eu vi você falando recentemente algo disso, né? Daqui, o aprendizado, né? O saber, o que você achava que sabia e realmente não era bem assim. É isso, a maturidade é algo fantástico. E a vida faz isso de uma forma errada. Tinha que colocar maturidade logo no começo da vida da gente, para a gente já enfrentar as coisas com outro olhar. Mas a vida tem sua sabedoria também da forma como ela é. Então, essa maturidade, hoje, eu falo isso com o Joel, é dessa forma. Quando eu digo que não concordo, a gente discorda muito, tá? Mas eu nunca levo para o lado pessoal. Ele discordou porque ele está querendo me prejudicar, né? A gente pode talvez traduzir esse comportamento que existe entre vocês, e eu imagino que isso cascateie para a empresa, como cultura. Faz parte da nossa cultura discordar? Sim, absolutamente. Na quarta-feira passada,
diante de algumas dificuldades, eu propus um jogo para o pessoal, que você conheceu todos lá. Eu peguei toda a liderança, levei para minha sala e propus um jogo para eles. Falei o que eu entendia do problema e depois, agora vocês fiquem aí que eu tô saindo. Mas está aqui, é o que eu quero de vocês, né? Resoluções práticas sobre isso, isso, isso e isso. E aí, durante os momentos que eles ficaram lá, acho que umas 3 horas, de vez em quando eu chamava alguém de fora e dizia assim, vai lá na sala, bate e pergunta se querem alguma coisa. Eu fiz umas 5, 6 pessoas. Eles já estavam meio que irritados. E o pessoal de fora me perguntou, por que você está fazendo isso? Eu quero que eles sintam a pressão do dia a dia. Não é porque eles estão lá na minha sala que eles estão num ambiente ideal, gostoso, para tomar as decisões. Eu quero que eles sejam incomodados. Porque o dia a dia, sim, toca o telefone, chama, pede alguma coisa. Agora a emergência não é mais essa, é aquela. Então é muito fácil tomar decisão, planejamento num ambiente confortável. E no enfrentamento de problema, eu quero que ele enfrente o problema, eles enfrentem o problema, para amadurecer, para conhecer o que é para mim, o que é para o Joel, o que é para você, o que é para todo mundo na tomada de decisão. Né? Você me conhece lá da minha sala como é. Não fica um momento, né, só. Né? Até almoçar, às vezes eu almoço conversando, tratando de algumas coisas. Não é bom, não estou recomendando que seja isso. Mas é algo que eles precisariam entender. Por isso que eu propus o jogo. Aí eles terminaram, marcaram uma reunião para ontem. Aconteceu ontem, né? De quarta-feira para ontem. Estava lá todo mundo, aquela coisa toda. Lá fui eu levar as regras. Imprimi algumas regras e disse. A primeira que chegou lá para eles foi: não se decide sobre problema prático com teoria. Não me venham trazendo teoria para resolver o problema. Eu quero uma solução prática que resolva o problema. Não que, se nós fizermos... Tal. Não, eu quero já a solução. Então, esse jogo foi muito interessante, uma experiência muito boa. E eles têm mais 3 reuniões marcadas aí para frente, para concluir diversas fases disso que eu propus para eles. Para discordar. Eu quero que eles discutam. Eu quero que eles discordem. Eu quero que surjam ideias que sejam melhores apreciadas ou com uma solução melhor, ainda que não tenha sido pensada, surge da discussão. Nesse aspecto, essa ação que você realizou é uma ação de treinamento, de formação de pessoas. Nesse aspecto de formação de pessoas, qual que você considera o papel principal de um diretor, como é o seu caso, que também é um líder dentro do negócio, e, consequentemente, dos líderes que, dentro da hierarquia, têm essa responsabilidade de formar o time de ponta? Tem uma frase que eu vi certa vez que é liderar pelo exemplo. Gosto muito. Liderar pelo exemplo. Você pode ser o suprassumo de várias coisas, mas se seu exemplo for ruim, a sua liderança em algum momento vai passar por um perrengue por conta disso daí. E hoje eu tive uma reunião com uma pessoa sobre isso, que faz de vez em quando, eu falei para você, tipo, um aconselhamento, algumas coisas assim, e eu disse isso: olha, você é um líder. Você não espere que as pessoas sigam somente aquilo que você diz, porque elas vão fazer isso por conta da hierarquia da empresa. Agora, quando você for aquilo que você está dizendo, pontual, cuidadoso com as coisas da empresa, preocupado com aquelas 8 horas que a empresa paga para você em dedicar totalmente à empresa, eticamente saudável, moralmente saudável, respeitador das pessoas, né? Não é porque você é chefe que você vai desrespeitar. Então, na hora que você for tudo isso, as pessoas vão te ver como um exemplo, né? E não simplesmente como um chefe. Algumas pessoas, eu já vi também alguém comentando a diferença entre chefe e líder numa entrevista que você fez aqui, né? É muito mais amplo, né, se a gente for ver, porque é uma experiência de vida. A pessoa não pode se... hoje eu vou ser líder. Não é isso, né? Mas o que te levou até esse momento, né? E tem um livro muito bom que é Os Chefes ou os Líderes Comem por Último. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Ainda não, mas eu vou colocar aqui anotado. Eu te mando a foto dele. É muito joia. E eu recomendei para essa pessoa. Eu digo, às vezes o líder está lá todo banquete e a preocupação dele é: e se não der para todo mundo? Estou exagerando um pouco. Então, se não der para alguém, que seja eu. Né? Ou seja, os líderes comem por último. É uma analogia que eu fiz mesmo a partir da leitura do livro, mas é isso. Né? A preocupação sua é com o todo, com todos aqueles. E se você não for realmente aquele que dê exemplo, você vai ser obedecido porque pode mandar, simplesmente. E não é isso que a gente quer numa empresa saudável, né? Mauri, você é uma pessoa que já
a gente costuma dizer que zerou o game em alguns games da vida, né? Já conquistou. E quase da vida também, né? Não, da vida não, tá? Isso aí tem muita coisa pra rolar ainda. O avô conquistou uma nova vida. Ele tem que ver pelo menos uns 50 anos pra curtir o neto. Né? Quando o neto nasce, mais 50, pode contar. Quando você chega num certo status, posição de vida mesmo, experiência, idade, quais são os motivadores? O que motiva você a continuar nessa jornada? É muito pessoal, né? Eu tenho duas práticas diárias. Uma, quando eu entro no carro, eu desço do 6º andar onde eu moro, vou até o primeiro subsolo, abro o carro, coloco a mala, roupa, casaco, alguma coisa, sento, coloco a chave no contato, coloco as 2 mãos no volante e faço o seguinte pensamento: isso tem sido quase uma constante em dias que passam, mas é constante na minha vida. Obrigado por mais um dia e por eu ter emprego. O segundo é quando eu desço do 10º andar, do andar que fica a empresa nossa, vou até o térreo, entro no carro, faço as mesmas coisas que fiz de manhã, sento, coloco as 2 mãos no volante e diz: obrigado por mais um dia, né? E pode ser que eu não tenha emprego amanhã. Eu gosto muito dessa perspectiva de desafio, né? E se eu tiver, eu vou com o quê? Todo o gás de novo. Porque as pessoas não trabalham e têm emprego porque querem. Sou muito duro nisso aí. Se todo mundo pudesse, todo mundo seria rico e não precisaria trabalhar, né? Faria uma falta danada, porque o trabalho é gostoso. Mas a gente trabalha para ter uma recompensa que se chama salário, que é devido, né, porque você trabalhou, para poder sustentar a sua família naquilo que você precisa dar. Então, quando você tem isso como certo, eu não imagino por que uma pessoa deixa de ter vontade de trabalhar, de fraudar a empresa nas horas que ela deveria dar e não dá. E encontrar razão para ter um atestado para deixar de ir algum dia. Eu acho que eu sou muito duro com isso, né? Porque dos 60 a gente está vendo mais a morte perto do que longe. Mas é uma lição para as pessoas enfrentarem seu dia com consciência do que tem que fazer. Não é eu evitando isso através de um atestado, através de uma preguiça. Todo mundo tem direito a uma preguiça em algum momento, né? Mas ela não precisa ser constante. No momento que a empresa paga o seu salário, você deve algumas horas para ela. Horas de dedicação, de trabalho para fazer aquilo. Então, eu não concebo a fraude disso. Porque se é necessário para mim, eu vou fazer o melhor para conseguir aquilo que eu preciso. Eu tenho umas disputas com o chefe, eu nunca pedi aumento de salário a ninguém. Nunca. Nem de benefício, nem de bonificação, nada. Nunca. E Deus nunca me faltou em nada disso. No amolecer do coração dos meus chefes. Mas eu nunca pedi. Por conta também de um outro tipo de consciência que eu tenho e foi desenvolvida com o tempo também. Pena que eu não tive isso lá atrás. Né? Que é essa consciência da dedicação, da necessidade, e se eu vou fazer, que eu faça melhor. Se eu vou fazer, que eu faça melhor. Né? Então eu tento entregar sempre mais do que me pagam. Para deixar ainda que moralmente uma dívidazinha de alguém comigo. Né? É brincadeira, chefe. Mas isso é uma realidade. Eu tento fazer sempre com melhor perfeição, com maior empenho, aquilo que me pedem. Estou falando isso sem medo nenhum, porque tem testemunha aqui no auditório que sabe que minha vida é assim. Teve um convidado nosso que disse que a verdade, quem fala a verdade não precisa ter memória. Perfeitamente. Eu achei essa frase fantástica e para mim se tornou mais um mantra de vida, né? Quem fala a verdade não precisa ter memória. Então, se eu disse que eu entrego, se eu disse que eu faço, eu não preciso nem ter a memória que eu disse isso em algum momento, que as pessoas comprovam isso. Perfeitamente. O líder ele também precisa dessa, eu não diria que dessa habilidade, mas desse valor de vida. Se ele fala algo para alguém, não precisa ter memória, porque as pessoas vão perceber que ele age em função daquilo. E talvez alguns negócios hoje não performem tão bem exatamente por conta da falta de disciplina, da falta de comportamento, da falta de instrução da liderança, que é o dono do negócio, que é o primeiro líder, e consequentemente todas as pessoas da cadeia de comando que vêm após ele.
Tem muita história de vida que eu sei que você tem para trazer para a gente, mas eu gostaria muito que você trouxesse num compilado de tudo isso que nós conversamos até agora, desse episódio muito especial, uma dica para hoje uma pessoa que talvez esteja na mesma posição que a sua, um diretor de empresa também, principalmente numa empresa disruptiva que trabalha com tecnologia, ou para quem você sentir de trazer uma dica voltada para o negócio dessa pessoa. Perfeito. Eu não sou muito bom dessas coisas. Eu te disse que eu li sobre tudo e que aplico conforme a necessidade. Eu acho que o olhar da pessoa no dia a dia daquilo que ela faz é que vai dizer para ela qual técnica, qual dica ela vai aplicar. Não existe caderninho fechado da página 1 à página 100 de dicas a serem aplicadas para a empresa. Não existe, né? Mas tem na página 40, 50 alguma coisa que você possa aplicar em algum momento. Para isso é preciso estudar. Para isso é preciso aprender, né? Então a gente aprende com isso. Mas na minha vida, eu vou deixar uma dica muito pequenininha e você vai até dar risada, né? E se? Aspas, e se, reticências, aspas de novo. Eu uso em tudo na minha vida, particular, religiosa, empresarial, uso em tudo na minha vida. E isso me traz sempre, depois daquela tomada de decisão, ou daquele plano realizado, ou daquele plano estratégico realizado, seja ele qual for, você colocar essa palavrinha, e se? Para mim é a grande lição, né? Porque te dá perspectiva. E o contrário, aquilo que você não deseja, não pega você com tanta surpresa assim. Bom. Então, se eu puder deixar para alguém, como eu digo para os meninos que trabalham comigo, a aplicação do e se sempre. Eu vou pedir para ela namorar comigo. E se ela disser não? Opa, já sabendo disso, eu vou ter outra postura, não vou sair envergonhado de cabeça baixa. Você perdeu, sinto muito, né? Eu vou procurar outra pessoa então agora. É brincadeira, mas é para retratar isso que eu estou dizendo. Você está preparado para o positivo, está preparado para o negativo, e se tiver outro além desses dois? Então você exercita o seu pensamento, você exercita a sua memória de forma a construir universos, né? Está falando muito de multiversos, essa coisa toda, ou alternativas a partir daquilo que é fato concreto. E se acontecer tal coisa? E se não for tão bom? E se o resultado financeiro não for o que a gente está esperando? Então, e se é pequenininho, é a dica que eu deixo para todo mundo. E se você vier aqui algum dia e sentar presencialmente para assistir uma das nossas entrevistas e conhecer a Náutica Digital, o nosso espaço, o nosso maior patrocinador. E se você um dia quisesse abençoar a vida de mais pessoas e investisse também nas cotas de patrocínio do Negócios em Foco, porque você pode ter a sua marca também exposta na melhor vitrine do YouTube para negócios. Aqui a gente tem audiência qualificada para a sua empresa, para o seu negócio, porque as pessoas que nos assistem querem conteúdos reais e relevantes. E se você hoje tivesse uma postura diferente, e a partir do momento que você terminar de assistir esse vídeo, você mapeasse os principais pontos da sua vida e a partir de agora quisesse viver o novo. E se você quiser mandar um presente para a gente também, nosso endereço postal está aqui embaixo na descrição do vídeo. O Instagram do Amaury também está na descrição desse vídeo. Pode mandar lá uma mensagem para ele, é uma pessoa muito receptiva e carinhosa. Dá um 30, que é a empresa que o Amaury representa, que está fazendo uma revolução nas prefeituras de todo o Brasil. Também estará lá se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Tem muita coisa boa por vir ainda no Negócios em Foco e eu espero que você continue com a gente nessa jornada, porque e se eu estou aqui fazendo tudo isso, e se você também estiver aí com o coração aberto e pronto para mudar a sua história? Não é, Amaury? Sim, senhor. Muito obrigado por essa grande, enorme oportunidade de ter você aqui com a gente. Fico muito feliz da gente ter tido esse encontro e esse contato. E eu espero que esse seja o começo de uma história muito incrível, tanto para On30, quanto para você, quanto para nós aqui na nossa união, fazendo transformação na vida de quem está nos assistindo. Perfeito, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Desejo muito sucesso para você, para a Náutica, para todos. Quero estar sempre junto aí de vocês. Obrigado por tudo. Nós também queremos estar perto de você. Muito obrigado e uma salva de palmas!